para aí as demais pessoas vão chegando daqui a pouco, ok? Então, na terça-feira a gente trabalhou com língua portuguesa e com matemática, certo? Hoje, então, a gente fica com as outras disciplinas. Vamos lá. Ok. Ciências, vocês não tinham muito, era um conteúdo bem menor para trabalhar, né? Deixa a professora pegar aqui, chegar nele aqui. Que era a interação do corpo humano. Vocês viram o vídeo de explicação? Sim. Com a experiência? Viram a professora passando vergonha? Sim. Fazendo polichinelo e quase morrendo ali? Aham. Coisa horrorosa, né? Você falou que a gente ia ficar morrendo de rir, mas eu não ri. Duvido que não riu nem um pouquinho. Pode até mais se eu rir durante algum vídeo. Tava prestando atenção, né? Então, tá. Quem conseguiu fazer a experiência também? A de ciências da de botar a mão aqui, Sim. eu ainda não, porque eu tô esperando chegar o fim de semana pra gravar com a câmera do celular do meu pai, que é melhor. Muito que bem. Aí eu não vou sofrer sozinha, né? Já dizia a filósofa sertaneja. Todos sofreremos. Então, gente, o tema dessa semana de ciências era a interação do corpo humano. Aí era para vocês compreenderem como os sistemas eles podem estar associados e ali com base nos que vocês já estudaram, que era o sistema digestório e o sistema respiratório, certo? Aí vocês tinham ali na página 13 o título que falava sobre isso, né? Explicava que para gente, para a gente conseguir fazer as atividades, para a gente conseguir produzir energia, o nosso corpo precisa utilizar tanto o sistema digestório quanto o respiratório para conseguir fazer essa produção aí da energia, que a gente precisa dos nutrientes e a gente precisa do oxigênio, ok? E para essa energia, para esses nutrientes chegarem, se distribuírem por todo o nosso corpo, a gente precisa do sistema circulatório, precisa da circulação, que isso acontece através da corrente sanguínea, que vai ser o próximo tema que vocês começaram a trabalhar a partir da próxima quinzena, não essa que vem agora, a próxima, ok? Então a gente vai começar a trabalhar. Que matéria que a gente tá? E a página? Ciências. Página 13 de ciências. Tá, obrigada. E daí, semana que vem, nas próximas 2 semanas, vocês vão continuar estudando sobre o sistema respiratório. A professora achou bem pertinente, bem importante, no caso, a gente conversar a relação do sistema respiratório com a situação que a gente está vivendo agora, que é a pandemia, porque o vírus gerador de toda essa pandemia, ele ataca o sistema respiratório principalmente, né? Então, vocês vão estar trabalhando sobre a respiração dentro das atividades físicas e a respiração e o sistema em relação ao coronavírus aí, ok? E daí depois a gente entra com o sistema cardiovascular. A professora, sabia que esse vírus, um pouco do DNA dele, que é o DNA de morcego, ele veio de morcego? Ou isso é falso? Pois agora, a professora não estudou a origem dele.
ainda, porque, assim, ó, esse vírus, ele foi visto e analisado, identificado, ele, assim, da família dele, não foi de agora, isso já foi lá em 1930, então, a professora estudou mais em relação a quando que ele foi descoberto, assim, quando que a família do vírus foi descoberta. Da origem, a professora não tinha dado uma olhadinha ainda. Entendi. Ok? Mudando lugar. Uhum. Mas então, na página 13, vocês tinham ali toda a explicação de que o nosso corpo ele precisa do funcionamento de mais de um sistema ao mesmo tempo para produzir energia, para a gente conseguir fazer as atividades do dia a dia, certo? E aí, para vocês perceberem isso, vocês tinham uma experiência para fazer. Foi a experiência que a professora fez em vídeo, lá, trocando ali a corrida, o andar rápido, pelo polichinelo, porque ali vocês tinham que fazer 5 minutos caminhando, 5 minutos andando, mas como a professora já trabalhou com esse tema, com essa atividade antes, a professora sabe que dava para trocar ali por um tempo menor, mas com uma atividade mais intensa, que seria ali o polichinelo, ok? E aí, de acordo com a experiência ali, com o vídeo que a professora fez, com a experiência da professora, a professora já tem a base para responder aqui. Mas, então, vocês que viram o vídeo da professora, conseguiram responder ali a número 1, que pergunta se há diferença entre os valores encontrados antes e depois da atividade física, e ao que se deve essa diferença? Não, porque eu não fiz o vídeo. Tá. Mas assistiu ao da prof, né? Sim. Ok. Então, gente, tem uma diferença, tá? Bem grande ali, de quase 50% a mais, da respiração e do batimento cardíaco. Por quê? Quando a gente faz uma atividade física, a gente gasta energia, certo? E gasta energia mais rápido do que fazendo alguma atividade comum ou em repouso. E aí, quando a gente está num processo onde a gente está gastando mais energia, o nosso corpo percebe que ele tem que produzir energia mais rapidamente. Então, ele percebe que ele vai ter que pegar mais oxigênio para poder produzir mais dessa energia. Então, quando a nossa respiração acelera, ou seja, que a gente começa a respirar mais rápido ou puxar ar com a boca também para conseguir adquirir ar mais rápido durante uma atividade física, é para isso, para a gente conseguir uma quantidade maior de oxigênio para o nosso corpo conseguir produzir energia para praticar aquela atividade, ok? E o nosso batimento, a relação com o nosso batimento cardíaco, que também sobe quando a gente faz uma atividade física, se dá por quê? Porque essa energia que ela vai ser produzida através dos nutrientes e do oxigênio, ela precisa ser distribuída para o corpo inteiro, certo? E aí, para ela ser distribuída mais rápido, para esse processo ser mais rápido de produção de energia, o nosso coração tem que bombear o sangue mais rapidamente, por isso o nosso batimento cardíaco também aumenta. Ah, professor, não consegui entender nada porque tá travando um pouco. Agora pro final. Será que é do batimento cardíaco? Porque acelera? Uhum. Entendi. Porque o nosso corpo ele precisa que o sangue leve o oxigênio, os nutrientes para as células produzirem as energias mais rapidamente, porque a gente está gastando mais rápido, então tem que produzir mais rápido. Por isso, o nosso coração ele vai bombear o sangue mais rápido, né, vai funcionar mais rápido, para poder o sangue, com os nutrientes e oxigênio, chegar em todas as células do corpo mais rapidamente. Por isso, o nosso batimento cardíaco também aumenta, tá? Entendi. E aí, a segunda questão dessa atividade era a seguinte: como essa atividade colabora com a ideia de que o corpo humano é integrado? Como é que a gente pode analisar, como é sim que eu vou observar nessa atividade por que os sistemas são integrados?
Como assim? A gente tinha essa atividade para fazer, certo? E aí, através dessa atividade, vocês tinham que ver e pensar, mas como assim que ela mostra que esses sistemas são integrados? Como é que ela está mostrando? De que jeito que ela está mostrando? Como é que eu consigo entender que esses sistemas estão integrados aí? Caiu aqui. Observando ali, com base, né, nos estudos que vocês tiveram, que para produzir energia a gente precisa tanto do sistema digestório para conseguir os nutrientes, quanto o sistema respiratório para conseguir adquirir o oxigênio, que fazem parte dos itens necessários para a produção da energia, e a gente precisa que essas coisas que a gente adquiriu cheguem em todas as partes do corpo, e por isso a gente percebeu ali que o coração acelerou, ok? Então, por causa disso, porque a gente consegue pensar que a gente precisa do sistema digestório para os nutrientes, precisa do sistema respiratório para o oxigênio e precisa do circulatório, distribuição de todas essas coisas que a gente conseguiu para fazer energia, produzir energia. Vocês parem aí que daqui a pouco eu vou começar a ficar com fome. Não pode comer dentro da sala de aula. Mas eu não tô na sala, tô no celular. Mas eu tô na sala. Eu não posso comer. Tá bom. Ok, gente. Então, a gente finalizou a página 14. E daí tinha a página 15, para vocês estarem realizando a atividade, que era para ler um texto sobre o Armando e o corpo, e depois responder as questões. A primeira questão, letrinha A, perguntava o seguinte: pense em tudo que você aprendeu até aqui e tente responder as duas questões de Armando. Questão: será que os órgãos se comunicam entre si? Será que influenciam nossos sentimentos, sensações e percepções? Tudo isso é verdade. Se comunica Por quê? através do cérebro. Todos eles se comunicam através do cérebro? Sim, porque ele controla todos. Então, ele pode receber uma mensagem para enviar para o outro. Muito que bem. Daí, lá no próximo bimestre a gente vai estudar o sistema nervoso, que daí é a parte do nosso cérebro atuando na administração aí de todos esses outros órgãos. Mas, Então, enfim, pode terminar de falar. Então, a gente vai estudando o sistema nervoso, mas tem uma pergunta. A gente vai estudar meio que umas formas de defesa que ele tem? Também. E como ele, tipo, reage a perigos, tipo, veneno, ou outras coisas? Não, esse aí são conteúdos mais complexos que vocês vão trabalhar depois de terem a base do funcionamento dos sistemas. E isso daí vai ficar para o Fundamental 2, que daí vocês vão começar a estudar, porque agora vocês estão aprendendo como funciona o corpo, o básico. E depois vocês vão se aprofundando mais. A escola é assim, você começa aprendendo a ler, a escrever e a fazer cálculos, para depois vocês conseguirem utilizar essas habilidades para poder entender os conteúdos, escrever depois conteúdo. E aí, cada vez vai ficando, vocês vão adquirindo mais habilidades a partir do que vocês já aprenderam. Entendi. É tudo uma etapa. Ok? Mas respondendo ali a questão do Armando, será que os órgãos se comunicam entre si? Será que influenciam os nossos sentimentos, sensações, percepções? Sim, gente. Os órgãos, eles são integrados, né? E aí, por exemplo, numa situação que a gente fica nervoso, por exemplo, se a gente está cansado demais ou leva um susto com alguma coisa, o nosso sistema de defesa libera lá adrenalina para fazer com que o nosso corpo reaja mais rápido. Então, tudo isso acontece por causa dessa comunicação, das sensações que a gente tem. Por exemplo, a nossa visão, ela é responsável por captar informações visuais, olhando. E aí ela manda mensagem para o nosso cérebro. Então, numa situação que a gente vê um bicho que a gente não conhece, por exemplo, e a gente
gente acaba ficando assustado, e ali dentro do nosso cérebro acontecem outras reações que fazem com que determinam né, determinam a maneira com que a gente vai agir a partir de observar alguma coisa. A alimentação, por exemplo, nosso paladar, a gente come uma coisa mais amarga, ou a gente come alguma coisa estragada, e a gente percebe, a gente tem a gente tem essa resposta, e aí a gente pode cuspir o alimento, pode, no caso do amargo, comer uma outra coisa para aliviar a sensação. Ok? Alguém estava falando com a prof, quem era? Prof. Fala. Pode falar. Antes eu queria falar que, antes no começo, o meu pai perguntou se o que era a plataforma. Sério, o quê? O que é plataforma? Plataforma. Plataforma? O pai queria saber o que é. A plataforma é ali um site da Positivo, ele tem um site, né, o que dá acesso à plataforma, que é uma área que só a Positivo tem, que daí ali ela tem todos os materiais e possibilidades para a gente poder estudar. Ali vocês podem encontrar no livro digital de vocês, a mesma apostila, vocês conseguem encontrar lá. Ali vocês podem conversar com a professora através de mensagens. A professora pode mandar avaliação por ali, pode mandar atividade por ali, pode disponibilizar vídeo por ali. E aí todos os alunos da escola têm uma senha e um login, um usuário para poder entrar nessa plataforma e ter acesso. Então, a questão B, lá da página 15. O Armando queria saber a função dos órgãos e a sua importância. Então, escolha 2 órgãos que você conhece e explique a sua função. Vocês podem conhecer vários órgãos de vários sistemas. Vocês podem conhecer o coração e falar sobre ele. Vocês podem falar sobre algum órgão do sistema digestório, algum órgão do sistema respiratório. Então, essa aí, ela é mais pessoal, mas se quiserem citar exemplos do que vocês colocaram, a professora agradece. Ô, professora. Ô, prof, onde que você está falando? Eu me perdi. Da página 15. Quer falar, Matheus? 15. Quero. Então, fala. Ô, professora, eu ainda não fiz nada de ciências. A única coisa de ciências que eu fiz foi ver o vídeo. Ai, mocinhos. Olha a organização dos estudos de vocês. Porque eu fazia ciências mesmo dia que eu for gravar o vídeo. Porque aí já tô com as informações lá. Vídeo do quê? Beleza, então vamos para C. E você, também quer conhecer melhor a si mesmo e a vida que existe em seu corpo? Escreva em uma folha uma curiosidade que gostaria de saber e entregue para o professor. Aí, essa atividade aí, vocês podem escrever e mandar lá na mensagem para a professora, se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Se quiserem saber de algum outro órgão. O Matheus, por exemplo, ele pergunta sempre aqui para a prof. Beleza? Então tá, gente. Essa era a última questãozinha de ciências, era só para vocês perceberem aí que os sistemas do corpo humano são integrados, ok? Então, terminando ali essa noção de ciências, vamos passar para história. A internet da professora está tão devagar, que a professora já tinha deixado carregado ali a página, e daí agora ele voltou a recarregar a página, então, para ver. Mas, enfim, ali, em história, vocês estariam trabalhando a relação do tempo, certo?
Sim. Da construção do tempo, da temporalidade. Alguma dúvida ficou sobre esse tema? Não. Deixa a prof conseguir abrir aqui, para daí a gente ir para as atividades, que são pouquinhas também. Opa. Estamos quase, estamos Não quase. entendi. Ô, prof, eu não entendi, tá tudo Foi bugando. depois. Não entendeu o quê? Tá tudo bugando, não tô entendendo nada. A professora não está falando, eu só falei que eu estava demorando para abrir aqui. Tá? Então, vocês iam trabalhar a partir da página 11 de ciência, não, de história, onde começa falando sobre quanto tempo o tempo tem. E aí vocês tinham um texto ali explicando que os calendários foram criados para facilitar a organização de tarefas, né, para a gente saber quando que a gente vai ter que fazer determinada coisa, e assim por diante. E aí vocês tem ali no texto de vocês, falando sobre como os calendários surgiram, assim, através do que já foi, fala que os calendários não foram construídos, assim, de agora, é algo que ele vem das cidades bem antigas, vem lá da Mesopotâmia, que eles eram, primeiramente, do calendário, a noção de dia, a noção de horas, de meses, elas eram observadas através dos astros, ok? Como eles determinavam um mês em relação ao término das 4 fases da Lua, né? O dia com o pôr do sol, por exemplo, as horas em relação à posição da iluminação ali com o relógio que eles construíram, e assim eles criaram a noção de tempo, de dias, de meses, ok? E aí, lá para a página 12, vocês tinham uma definição ali de calendários, né, que é o solar, o lunar e o lunisolar. E o solar, ele usa o sol, né, como o próprio nome já diz, como referência, né, para se determinar o tempo. O lunar se baseia nas fases da Lua, e o lunisolar, ele é a combinação disso, do Sol, do posicionamento do Sol com a Terra, e as fases da Lua, ok? Vocês também conheceram, nesse tópico aqui, que alguns calendários, eles eram criados por épocas de colheita, em relação à agricultura, por exemplo, o peixe dá em determinada época, então essa época aqui é a época desse peixe, essa aqui é a época boa para plantar esse tipo de alimento, e né, esse alimento aqui não vai desenvolver muito bem agora, então vou deixar para plantar ele daqui a algum tempo. Então, eles criaram calendários também baseados no melhor momento para se plantar, ou para se caçar determinado animal, assim. Por exemplo, imagina se eles queriam caçar ursos e eles não sabiam que o urso hiberna e fica escondido por uma longa data. E aí eles começaram a perceber isso e montaram um calendário utilizando essas informações. Ok? E aí, na página 13, vocês tinham algumas atividades para responder, certo? A número 1 pedia para vocês lerem as frases ali, marcarem V para o que era verdadeiro e F para o que era falso, ok? Primeira frase. A oralidade é uma maneira por meio da qual muitas sociedades preservam seus conhecimentos e sua história. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Verdade.
Verdade verdadeira. E segunda frase. Na atualidade, não existe mais a tradição de compartilhar ensinamentos por meio da oralidade. Falso. Quais foram os dois exemplos que a gente viu aí? Foi o. Nós estudamos. Pode falar. Vocês conheceram aí os griots, né, que são tradições afro-brasileiras, e os jongos, que ainda mantêm essa forma de ensinamento por meio da oralidade até hoje. E aí vocês vão conhecer na próxima semana um pouco mais, porque ali vocês viram por cima o que são, e aí vocês vão conhecer melhor sobre griots e jongos na próxima semana, ok? Então, ainda existe, inclusive foram criadas leis que protegem e que preservam essas manifestações culturais, aí essa preservação, essa luta pela preservação dos ensinamentos por meio da oralidade, e tem leis que trabalham nessa função de preservar esse tipo de ensinamento, ok? Então, se ele ainda existe, então essa alternativa aí que diz que não existe mais é falsa. Terceira frase. A cultura popular brasileira se origina de tradições de diversos povos. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, verdadeira. Isso a gente vem falando muito no bimestre inteiro. Gente, como é que a gente... que termo que a gente pode usar para falar que o nosso... como o nosso território, assim, foi construído por vários povos? Foi por conta das migrações. Então, as migrações, as locomoções de povos de diferentes lugares para cá, na época da colonização e no desenvolvimento do país, elas foram responsáveis pela construção baseada em vários diferentes povos do nosso país, ok? Então, o primeiro dos povos, que era quem já existia aqui antes de chegarem os europeus, que eram os indígenas. Aí, então, chegaram os europeus, né, chegaram primeiramente portugueses e espanhóis, por causa das disputas de território lá, na época das grandes navegações, e depois esses povos, os europeus começaram a trazer africanos para cá para trabalhar, assim como os indígenas, em condições de escravos, ok? De escravizados. Então, depois outros imigrantes foram como italianos e vários outros povos, japoneses, holandeses, alemães, vários, ok? Número 2. Ah, tá. Então, essa alternativa aí, ela é verdadeira. Como vocês já falaram ali, já responderam. Número 2. Use as palavras destacadas para escrever um resumo sobre a importância do conhecimento. Para de desativar o som da professora, fazendo favor. A Vitória tá desligando direto o som da gente. Mas a professora tem que continuar falando, né, Vi? Então, onde a professora falou, tá. Use as palavras destacadas para escrever um resumo sobre a importância do conhecimento dos anciãos na preservação da cultura de uma comunidade. E as palavras eram memória, conhecimento, oralidade, compartilhar. Gente, aí vocês podem construir frases de diferentes formas. A professora, para caso vocês não tenham construído ainda, a professora vai dar uma frase de exemplo, ok? Então, podemos falar assim, que os anciãos, eles são importantes, tanto para o compartilhamento, assim, do conhecimento
e de memórias de diferentes povos, a partir do momento em que eles começam a compartilhar as suas experiências, ok? Então, vocês podem ir pensando em frases derivadas, caso vocês não tenham feito a número 2 ainda. 3. Que instrumentos você usa para medir e organizar o tempo no seu cotidiano? O que vocês usam para organizar o tempo, assim, em diferentes formas? A gente usa relógio, a gente usa calendário, a gente usa agenda, a gente usa cronômetro, a gente usa os planners que existem agora, né? Tem várias formas da gente. O despertador do celular, lembretes, né? Então, a gente pode organizar o nosso tempo de diferentes maneiras. Número 4. Relacione os calendários representados com as atividades que podem ser organizadas de acordo com cada um. Aí vocês têm ali um calendário numérico, né? E o outro um calendário que utiliza os ciclos de plantações e de agricultura, ok? Então, a primeira frase, identificar o ritmo da natureza para planejar atividades ligadas à agricultura. Com qual deles que a gente pode associar isso? Com A ou com B? Com B. O B ali, ele mostra ali as plantações, o sol, peixe, alguns alimentos. Então, ele é o que a gente pode usar para identificar o ritmo da natureza, para planejar atividade ligada à agricultura, que é a plantação, o tipo de animais e tudo mais. Então, ali, o organizar o ano escolar vai ficar com um A, com o calendário numérico comum que vocês conhecem. Beleza? Então, finalizada aí, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Meu Deus, o professor do jiu-jitsu tá mandando coisa pra mim. Então, vamos para a geografia, ok? Geografia, você tinha uma atividade para entregar relacionada aos tipos de cidade, certo? Sim. Beleza. Conseguiram fazer essa atividade? Professora, que página? Oi? É que página? Esse é professor na plataforma como uma atividade extra e enviou lá na parte de geografia, na atividade impressa. A professora vai abrir aqui a atividade para falar para vocês, para a gente ir acompanhando essa atividade, ok? Deixa eu só encontrar ela aqui. Achei. É tanta coisa aberta na hora de trabalhar que a professora acaba se perdendo. Só da internet eu tô com 3 janelas abertas ali, e cada uma tem umas 4 páginas ali. 4, 5, tem uma que tá com 7. Aí depois a professora reclama que o computador tá lento, mas tudo bem. 53 milhões de coisas. Faço a mesma coisa, depois fico brigando com ele. E aí, vamos botar uma musiquinha de espera enquanto nós vamos abrindo o nosso documento. Aí, consegui. Então, gente. Opa. Não trava não, rapaz. Não trava não, rapaz. Desce, rapaz. Tá difícil. Tá difícil. Tá bombando aqui em casa. Tuts, tuts. Eita coisa.
Elevador com vocês. Agora eu consegui. Perfeito, gente. A primeira questão da atividade de geografia dessa semana era o seguinte: centros urbanos como Londres, São Paulo e Nova York têm como ponto forte econômico as transações comerciais e a prestação de serviços. Por esse motivo, funcionam como polos atrativos da população interessada nessas características. A que tipo de cidade refere-se o fragmento acima? A, cidades comerciais, B, cidades industriais, C, cidades planejadas, D, cidades portuárias, E, cidades religiosas. Cidades que elas têm o foco nas transações comerciais. A gente... Peraí, Tô perada. Aproveitei que eu tô perada. As portuárias, elas são cidades responsáveis pelo recebimento dos produtos que vão ser comercializados. Então, não é a portuária. O computadorzinho, pensa aí, meu filho. Meu computador ainda tá pensando. Ele tá todo coisado aqui, não quer nem entrar lá no negócio. Eu ouvi aí no fundo comerciais. Eu ouvi comerciais aí no fundo. Tá certo, gente. Se ela tem um ponto forte como econômico e transação comercial, ela é uma cidade que se refere às atividades comerciais, ok? Então, é a questãozinha A. Eu tinha botado comerciais. 2. A cidade do Rio de Janeiro recebe todos os anos milhares de pessoas de diversas partes do país e do mundo. O estado atrai muitos visitantes por sua beleza natural. Opa, tem um microfone ligado que está fazendo muito barulho. Ela possui uma costa com 635 quilômetros de extensão, banhada pelo Oceano Atlântico, ou seja, é tudo praia. Além de eventos como o Carnaval. A importância histórica da cidade também é considerada, tendo em vista que o Rio de Janeiro tem mais de 400 anos e foi sede do Império e foi capital da República. Então, ela já foi capital do nosso país, tá, gente? Em que classificação se encaixa a cidade do Rio de Janeiro? A, cidade religiosa, B, cidade comercial, C, cidade industrial, D, cidade turística, E, cidade religiosa novamente. Turística. Turística, show de bola. Ela trai pelo seu histórica, né? Por ter sido capital, por ter sido a capital do país por um longo tempo e pela sua beleza paisagística, ok? 3. A respeito das características das cidades, estão corretas as afirmativas a seguir, exceto uma. Aí vamos analisar o que está certo e o que está errado. De acordo com a sua origem, as cidades podem ser classificadas em naturais ou planejadas. É verdade? É verdade. Então, essa não vai ser riscada. B. Cidade e município são sinônimos que representam aglomerações de seres humanos. Estão presentes em quase metade dos países do globo. C. As cidades são construções sociais que promovem significativas modificações na paisagem e nas relações entre as pessoas e o espaço natural entre os próprios indivíduos. D. As cidades resultam do trabalho físico e mental humano, ou seja, são um espaço produzido pelo homem. E. As cidades diferem-se quanto à história, à sua importância econômica e política. Isso permite que ela possa ser categorizada em relação à sua função e grau de influência.
Dessas 5 opções que a professora falou agora, qual delas não está correta? B. Muitíssimo bem, a B, porque ela não está presente em quase metade dos países do mundo. É uma distribuição universal. As cidades e municípios são, sim, sinônimos, ok? Quando a gente fala na cidade tal, a gente está falando da mesma limitação territorial, porém, ela está presente em todo o globo, não em quase metade só. 4. A seguir estão listadas importantes cidades brasileiras e a classificação que melhor nos representa. Avalie as alternativas e marque verdadeiro ou falso. Vamos ver aí. A cidade de Aparecida do Norte, que fica em São Paulo, ela é uma cidade industrial? Não? Então é falso. São Bento do Campo é uma cidade turística? Não. Mesmo? Não. Não? Que tipo de cidade que é? São Bento do Campo. Bem gurizada. E agora desligou todo mundo? Todo mundo fugiu? Comercial? E Santos, ela é uma cidade portuária? Hein? Alô? Sim, verdade. Ouro Preto, Minas Gerais, é uma cidade histórica? Sim. Então tá, então vamos voltar lá ao conteúdo, porque 2 delas ali a gente já disse que estava falso, então vamos ver, ok? Que é Aparecida do Norte e São Bernardo do Campo. Então, voltando lá no texto, quero que vocês me digam qual a classificação da cidade Aparecida do Norte. Peraí. Comercial. Aparecida do Norte? Dá uma olhadinha lá. Peraí. Que agora que meu computador está rodando. Cidade religiosa. Só Falta 1 minuto para acabar. Oi? Cidade religiosa. Cidade religiosa? Tem Acabou. certeza? Aqui não tem. A Aparecida do Norte é uma cidade religiosa, gente. Muita gente do Brasil inteiro planeja, faz viagens para Aparecida do Norte, devido à sua importância religiosa, ok?
E São Bernardo do Campo? E São Bernardo do Campo? Comercial? Tá? Comercial? Ela está numa categoria comercial e industrial. Industrializado. Vocês não precisam responder aí, mas só que a professora queria que vocês soubessem qual categoria pertence cada uma delas. Gente, na disciplina de artes, a professora pediu para vocês fazerem essa semana, produzirem a letra de rap de vocês, certo? Entendi mais ou menos. Letra de rap? Como assim, prof? Ah, não, pera, que eu dei spoiler da semana que vem, desculpa. Eu só fiz. A professora pediu para vocês fazerem o beat essa semana, para vocês criarem uma batida. Ai, deixei escapar. Já acaba. Então, vocês teriam que usar mão e partes do corpo de vocês para fazer a batida para música, no caso do hip hop ali. Um dos exemplos que tinha no LDI de vocês era para fazer, tipo o peito escalabate, era isso aqui. Alguém conseguiu pensar em algum outro não? Eu sim, prof. A minha mãe já botou o Eu fiz. E já mandei. Me mostrem, por favor, me mostrem. Vamos por ordem. Levanta a mão, quem quer ser o primeiro? Eu posso botar a mão. Tá. Então, o Marinho faz primeiro, depois o Matheus. Espera aí, coisa aqui na nossa questão aqui. Agora não é mais coisa a dizer. No computador do arquivo. Então, Isso, vive computador. Vou viver. Desculpem, estava brigando com o computador novamente. ó, o colega ali tá falando. É a vez dele de apresentar a batida dele. O Matheus, O quê? pode fazer a sua. Tá bom. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pronto. Oxe, foi uma produção bem comprida aí, hein? Alguém mais quer apresentar a sua? É que eu não consigo fazer curso. É isso, tô procurando. Eu tô procurando. É que só vai aqui e agora ele resolveu sumir minha mão. Ele fala oi, depois ele fala tchau. Então, gente, para a semana que vem o negócio vai ficar mais complicado. Já é 17 horas.
terça-feira. Conseguiu Até achar, terça-feira. Ana? Tá. Raparei, pai. Acho que achei. O meu computador tem tanta coisa aberta que agora ele tá pensando se quer abrir. Vamos com o computador. Seja meu amigo. Comigo. Vou ligar para. Não é fácil. Não. Eu também fico muito indignada quando eu demoro assim para abrir as coisas. Aham, achei. Hahaha, eu sou demais nesse negócio. Então vamos lá, quero ver como é que Eu não ficou. morre, computador. Super genial, sei. Não te atravessa aí, rapá. Deixa a menina. Nada. Demora um pouco, agora tem que Passa para o próximo. pensar se ele quer apresentar também. Ô, Marlon, quer apresentar a tua? Agora vai. Eu não fiz ainda. Ah, que bonito, né, Marlon? Que bonito, né, Marlon? Eu tô tentando fazer. Então tenta fazer no improviso. Tá bom. Tá bom. Eu vi que você estava tentando ali. Mas tem que ligar o som, Marlon. Senão a gente não consegue escutar. A prof vai desativar o som do Marinho, porque tá dando interferência ali, pra gente escutar o do Marlon. Terminei. Ficou legal? Ficou bem legal. Eu usei Conseguiu a câmera. abrir, Ana? Ah, acho que não vai. E você não lembra dela? Não muito bem. Bota só Mas metade. tá aqui o negocinho. Abrir como Google. Pera aí, tá? Que eu vou tentar agora. Tá. A gente já passou 10 minutos do horário. Mas eu acho que não vai dar. Aham. Não? Mas quer tentar? Passa para o próximo. A próxima acho que A eu nossa vou amiga quer tentar? tá tentando Só falta meia hora você aqui. e a Luísa. Só dá uma improvisação. Que isso? Deixa eu fazer, acho que eu não vou conseguir. Você Igual fez, eu. Luísa? Ah, ai, ai. Como é que vocês vão me entregar isso agora? Não entendi. Fala de novo. Vai ficar para a próxima aula. Eu não tinha. Você fez? Não. Então vai ficar de atividade para a próxima aula. Vocês vão ficar me devendo essa. Tá bom. Ai, ai, ai.
Prof. Tá? Gente, então a gente encerrou as atividades de hoje. Então, nos vemos na terça-feira que vem, ok? Fiquem bem, se cuidem. Não se esqueçam de se inscrever no canal da escola, tá? Assistam os vídeos. Se cuidem e até logo mais. Bom final de semana.